Olá, meus amigos, graça e paz para os irmãos. Vamos acabando de iniciar o nosso programa com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Programa Debate da Vitória, CEMEB Rio. E vamos caminhar juntinho aqui a partir de agora das 22 horas até às 23 horas e 30 minutos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe a tua parentela. Na noite desse dia, nós queremos louvar e glorificar o nome do Senhor pela sua vida. Amém, querido? Nós já estamos aqui já com o nosso pastor Cláudio, já como debatedor, e outros debatedores que vão estar conosco. Que Deus venha conduzir as nossas vidas agora na paz do Senhor. Amém, querido? Louvado seja Deus. Também o nosso debatedor Tiago, o irmão Tiago, já se encontra ali, lindo e maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar ouvindo um pouquinho da vinheta e já retornamos. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Programa Debate da Vitória CEMEB Rio. Apresentação, pastor Ailton Santos. Toda sexta-feira às 22 horas. Fique ligadinho, Deus tem vitória para você. Meu ministério e minha comunhão, Espírito Santo, essa é minha oração. Alô, amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós retornamos, vamos estar com uma palavra de oração nesse momento para a gente abrir o nosso programa com alegria e vamos estar revelando ao público o tema, ok? O nosso querido irmão Tiago vai estar nesse momento fazendo uma palavra de oração e nós vamos estar juntos, orando com ele no amém. Amém, Tiago? Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos estar orando assim, pedindo um debate adequado. Que vai ser um tema bem relevante, que possa tocar ações, que possa trazer esclarecimentos, Vamos estar orando, então. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, muito grato por esse dia, na qual o Senhor nos concedeu de chegar até aqui, esse momento, ó Deus, para poder estarmos debatendo sobre um tema que vai trazer, Senhor, esclarecimentos, que vai trazer, Senhor, conhecimento, que o Senhor possa estar na direção de tudo que for feito nessa noite, que o Senhor possa dar-nos sabedoria, Senhor, a todos os debatedores, ao pastor Ailton, apresentador, doutora Nívia também, Senhor, aqueles que vão participar também, Senhor, que venham perguntas com grau de sabedoria, grau de conhecimento, que possa ser uma interação, Senhor, abençoada nessa noite. Fica à vontade em nosso meio, toca corações, Pai, que as pessoas possam sentir o desejo de participar, de estar, Senhor, sendo abençoadas nessa noite, porque sabemos que coisa há de acontecer, porque o Senhor está neste lugar. Muito obrigado por tudo. Essa oração. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar
Eu estava apresentando também o nosso irmão Rudimael Rodrigues. Rubem Maier. Eita, esse nome é um nome de poder. Rubem Maier. Glórias a Deus, amém. Eu vou chamar de Rodrigues. Pastor. Pode ser. Pastor Rodrigues, né? Rodrigues. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Eu acho que é irmão do pastor. Hein, pastor Rodrigues? Você é irmão do pastor Sérgio? Não, eu sou pastor. Alô? Não. Não sou irmão do pastor, não. Tá o quê? Tô ouvindo, pode falar. Amém. Seja bem-vindo aí no debate, em nome de Jesus. Amém. Prazer é todo nosso. Deus abençoe. É que o irmão Fabrício, ele está dizendo, eu estou na rua ainda, mas ele vai chegar, que Deus quer. Glórias a Deus. Irmãos, Amém. O nosso tema Amém. hoje é família. É algo que realmente mexe com todas as camadas da sociedade. Família. E nós queremos debater sobre esse assunto de grande importância. E eu já começo aqui, já vou começar com o pastor Cláudio. Pastor Cláudio, louvado seja o nome do Senhor. O senhor crê que a família é um projeto de Deus para a humanidade ou é um projeto de Deus para só um povo? Amém. Eu cumprimento o pastor, líder debatedor, pastor Ailton, com a paz do Senhor Jesus, aos demais debatedores que começam a chegar aí para podermos trazermos algo para conhecimento e que seja um debate sadio, que venhamos granjear mais conhecimentos. Quero também saudar a nossa irmã Lívia, que está aí, né? Agradecendo por sua presença. Não esquecemos ainda daquele futuro debate, né? E, com certeza, família é e sempre será um projeto de Deus. Sempre será um projeto que, desde a criação e até o milênio, estamos vivendo onde a família é como Deus. Ela é imutável, porque é um projeto de Deus. E todo projeto de Deus não muda. Por mais que a humanidade tenta mudar esse projeto, mas é um projeto de Deus, então é um projeto imutável. Família nuclear. Não é uma bomba nuclear. Família nuclear é aquela no núcleo do conhecimento de Deus, no núcleo do coração de Deus. É a família. Glórias a Deus. Tá conosco aí pastor Sérgio, né? Nos abençoou aí no debate passado e ele nos trouxe assim algumas mensagens, algumas dicas aí maravilhosas. Sabemos também que o pastor Sérgio ele trabalha com família, né, pastor Sérgio? Sim, trabalho. Eu sou o pastor Sérgio Pimenta. Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos, os debatedores, e é um assunto de extrema importância para a sociedade, até porque eu creio que vai trazer aqui nessa noite muitos esclarecimentos, e nós vamos confirmar e afirmar aqui o poder da palavra de Deus. E eu quero já iniciar aqui dizendo que a família ela é fundamental na formação do caráter e da personalidade dos filhos. A gente vai ver que a família ela transfere para o indivíduo, né, uma herança sociológica, espiritual, biológica, psicológica, tanto para o bem quanto para o mal. Então eu quero aqui, junto com os amados,
confirmar isso, que a família é um projeto do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado aí, pastor Sérgio, pastor Claudio, que já começou aí com a sua fala. Obrigado aí, irmão Tiago, pastor Rodrigues, né? E os demais que estão vindo aí, a cantora Nívia Santa, que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu volto assim a minha pergunta assim para Tiago. Tiago, todos nós temos um histórico de família. E muitas das vezes, mesmo que moramos no mesmo país, falamos a mesma língua, mas nós temos um diferencial em histórico de família. Tiago, fala um pouco aí sobre, né, esse histórico de família, né, no caso da igreja, dentro da igreja cristã. Mostra esse histórico de família que Deus tem usado tantos homens, tantas vidas para restaurar esse caráter, essa personalidade, como o pastor Sérgio acabou de dizer, que a família é fundamental no processo da formação do caráter e da personalidade. Boa noite, meus queridos amigos debatedores, telespectadores. Pastor, a gente começa a falar de família, a gente tem que começar lá, logo no início. Você começa ali, se eu quiser puxar em Eva, né? Primeira família, constituída pelo Senhor, pelo Deus, e dali surgiram gerações, mas eu quero me apegar a uma família específica, quero me apegar a Abraão. Abraão que construiu família através de uma promessa do Senhor. Mesmo uma promessa é o que nós precisamos viver hoje em dia. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você é pai de uma grande nação. Nós somos essa herança de Abraão. Então, nós já vemos que desde o primórdio há um projeto de Deus sobre a família. Não é de agora isso. Deus levantou Abraão, assim como tu não consegue contar as areias da praia, assim será a tua descendência. Então nós vemos que um exemplo de família perpetuou até os dias de hoje, através de quem? De mim e de você, da minha e da tua família, que busca o Senhor, que serve ao Senhor, e que é um exemplo para que outras famílias possam olhar para nós e ver o espelho de uma família que vive estruturada, unidade, que vive um ao outro ajudando. É isso aí, Tiago. Nós vamos, né, continuar aqui com o debate Família, Projeto de Deus para a Humanidade. Pastor Rodrigues, esse modelo de família que Deus assim o projetou para toda a humanidade, se os irmãos creem assim, que as igrejas tentam passar esse projeto, seria viável esse projeto ser enquadrado realmente para todas as famílias da Terra? Agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade. Agradecer a Hilton, também nos dá essa oportunidade, debatedor, pastor Sérgio Pimenta, pastor Cláudio, irmão Fabrício, e por estarmos juntos nesta grande arremetida. Falar em família é algo fundamental, é algo precioso, porque sem família não tem como o ser humano caminhar e viver. Ha sido o maior projeto de Deus que foi construído de maneira simples, entre um homem e uma mulher. E Deus tem seu padrão. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27, 28, porque Deus tem o seu padrão. E o padrão para a sociedade que nós
vivemos é o padrão do nosso Deus. A igreja, ela precisa voltar ao padrão de Deus no que diz respeito à família, ou seja, trabalhar, falar mais sobre família, melhorar o convívio da família. É um padrão de Deus. Porque, meu pastor, pastor Cláudio, a Igreja de Jesus Cristo no Brasil, ela tem realmente trabalhado em cima desse modelo pelo qual Deus nos instrui de acordo com a sua palavra, ou a igreja tem ficado aquém, né? Como disse agora o pastor Rodrigo, que precisamos trabalhar dentro desse projeto, né, que é família, investir mais na família, para que a família possa, então, viver as bênçãos de Deus. É com quem agora, pastor? Eu fiz a pergunta para o pastor Cláudio. Sim. Positivo. O que acontece? Hoje, vivemos numa sociedade onde existe a inversão de valores. E sabemos que no artigo 226, inciso 1º, da Constituição Federativa do Brasil, que diz que a família a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Até eles reconhecem que a base da sociedade é a família. E eu queria partir de um princípio que a família ela sofre 3 variáveis ataques. Sendo que o primeiro ataque é a carne, ou seja, a vontade da carne, onde culmina para o erro. Temos o mundo, que é o sistema, que existe a inversão de valores, que a família já não... Eles trazem com que a família já não é mais o homem e a mulher. E temos o diabo, o terceiro adversário da família. E se os irmãos observarem, a família existe... Me perguntaram uma certa feita assim, existe família perfeita? Eu disse assim, quantas letras tem a família, a palavra família? Já observaram quantas letras tem a palavra família? 7 letras. 7 é o número da perfeição. Por isso, confirma que família perfeita é a família de Deus. Amém, pastor Cláudio. Amém. Você falou aí em 3 elementos. Você falou em 3 elementos fundamentais aí que têm atacado a família. Eu pergunto para o pastor Sérgio, que trabalha com esse ministério. Pastor Sérgio, além desses, né, que são os principais tópicos de problemas que a família atacada, gerada por eles, qual seria, meu pastor, outros males que têm atacado a família brasileira? Bom, eu vou botar um pouco de pimenta nesse negócio aqui, porque o que acontece? A família é a base, todos nós concordamos, né? E pegando um gancho até de uma pergunta que o senhor fez anterior, eu entendo o seguinte, não existe família perfeita. A Bíblia, se a gente trouxermos aqui a lista das famílias, Adão, Acã, Jefité, Sansão, Noé, Abraão, Moisés, Josué, todas essas famílias, nós não vamos encontrar perfeição. Porém, a família pode ser saudável. A família pode ser saudável. Agora tem um negócio aqui que é muito sério, porque
Deus já deu todos os projetos para nós e todos os princípios, porque Deus trabalha com princípios. Não adianta nada eu até conhecer a palavra, mas eu não viver os princípios. E, para não me estender, eu vou destacar aqui algumas situações que nós enfrentamos para ter uma família saudável. O homem, ele precisa ser, dentro da sua família, ele precisa ser um líder, um sacerdote e um profeta, porque se não for, não adianta nada. Líder, porque é aquele que está na frente, ele assume as responsabilidades, tanto dos fracassos como das vitórias. Então, se o homem, ele pode ser cristão, pode conhecer a Bíblia, mas se ele não for um líder, essa família tem uma tendência muito grande a se perder, a se destruir. Segundo, ele precisa ser um sacerdote. Por que um sacerdote? Porque ele precisa conduzir essa família para o altar e para a presença de Deus. E terceiro, porque ele precisa ser profeta. Por que isso? Por que profeta? Porque o profeta, ele não fala o que ele quer falar, ele fala o que Deus manda falar. Então, o profeta, ele sempre teve uma função de trazer uma palavra de Deus para confrontar. Sabe qual é o maior problema das famílias? Que ninguém quer ser confrontado. Os meus filhos fazem o que querem, eu como homem não assumo o meu papel, porque até a mulher ela tem que ser adjutora, tem que ser valiosa, ela tem que ser sábia, enfim. O maior problema não são nem os ataques externos, é claro que nós sofremos os ataques externos, todos nós sofremos. O maior problema é porque nós não vivemos o que está na palavra. Quando eu digo nós, não estou generalizando, mas eu estou falando das famílias. Porque vamos para dentro da igreja, uma grande realidade, muitas famílias fracassadas dentro da igreja. Muitas mulheres chorando dentro da igreja. Muitos maridos que não cumprem o seu papel dentro da igreja. Vamos falar do nosso povo? A família de Deus está se perdendo porque não observa os princípios da palavra. A verdade é essa. É isso que a gente... Eu sei que tem muitas pressões externas, muita coisa que vem contra a família, mas o maior problema está dentro da casa. Eu encerro aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pastor, Deus precisa de homens corajosos para falar a verdade, porque hoje está complicado. Mas eu já volto aí. Deixa eu dar aqui uma atenção um pouquinho ao nosso público. Cristina Pimenta, a paz do Senhor. Ok? Essa é minha esposa, hein? É sua esposa, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua família, né? Um beijo no coração, querido. Deus abençoe. Fique conosco aí. Fale conosco, manda mensagem aí. Participe, porque você é importante, porque você é família. Porque aí nós temos aqui o irmão Fabrício, que ainda não chegou, mas a paz do Senhor Jesus Cristo, ele está em algum lugar aí nessa terra, mas ele vai chegar. Estamos aguardando você, meu querido. E nós temos aqui a nossa irmã Sandra Pimenta, a mesma. Boa noite, a paz. Temos a irmã do pastor, a Sandra Pimenta. Tudo que é pimenta é família. Aí tá todo mundo na pimenta, é a família da pimenta, né, gente? Glórias a Deus. É isso aí. Deus abençoe sua vida, querido. E nós temos o Cláudio Marcelo Rodrigues. Acho que é parente do pastor, não, né? É parente do pastor Rodrigues? Não? Que coisa linda, só palavra. É isso aí, meu querido. Entra conosco aí, entra nesse mistério, porque nós somos família. Todos nós somos família. Louvado seja o nome do Senhor. E ele bota uma palavra muito boa. Amém? Aí nós temos também Carlos Misael. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, amigo, irmão Carlos Misael. Vamos aqui juntinho, meu querido. E no final nós vamos estar levantando um clamor aqui para essa família. Amém? Cláudio Marcelo Rodrigues, presbítero Cláudio. Oh, Deus abençoe tua vida, presbítero. Deus te conduza na sua direção, no seu amor, para que você possa verdadeiramente chegar a atingir o alvo que Deus quer atingir através da tua vida. Amém? Cláudio, estou ligadinho. Ô, pastor Ailton, eu estou ouvindo o retorno do senhor. Está ouvindo o meu retorno? Sim.
Não sei se mais alguém também está ouvindo o retorno do Tá pastor. sim, tá parecendo que o pastor pergunta e responde. Ele pergunta, O senhor pergunta e Não, não tô responde, ouvindo, tá não. parecendo isso. Esse é o sistema. tá, Agora a melhorou. minha personal está falando aqui que a Bíblia é o sistema, viu, gente? Então vamos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, vamos continuar. Gente, o pastor Sérgio entrou Melhorou. em um mistério aqui que eu quero... Oi, Tiago. Agora ficou. Oi, Melhorou. Tiago. Deixa eu lhe falar. O pastor Sérgio, na fala dele, ele entrou num mistério aqui sobre a questão da igreja. Né? Ela precisa trabalhar mais na questão da família, no sentido de que os homens dentro da igreja, a igreja somos nós, tá? Não estamos agindo como sacerdotes, não estamos falando o que Deus manda falar, e muitas das vezes estamos nos acovardando até no meio da nossa família, porque aquela preocupação de não ser aquela pessoa que traz problemas, aquela pessoa que está sendo caxia, mas o que acontece? Mas é necessário falar o que Deus quer para nós e para a nossa família. Fale comigo aqui, Tiago. Você acredita que existe dentro das igrejas homens, pai de família, mãe de família, que deixa realmente a desejar na questão dos seus ensinamentos em casa? Esse tema, ele se expande a outras coisas, né? Se for pegar antigamente, o homem foi o provedor da casa. Hoje em dia, nós temos lares que é a mulher que é a provedora do lar. Então, a partir daí, a mulher ganha uma força. O homem, por muitas das vezes, ter a sua mulher como provedora, ele se absteve daquilo que ele deveria ser no seu lar, o cabeça. Porque se a gente for pegar os ensinamentos de Paulo, não estamos chistas, irmãos, mas biblicamente estamos falando que o homem tem que ser a cabeça do seu lar. Como o pastor falou muito bem aí, o pastor Sérgio, né? Falou sobre os pilares, sobre o ministério, ser o líder da casa. E devido à situação hoje em dia, social, que muitos lares se encontram, o homem acaba de não sendo mais o provedor do lar. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que ser o cabeça do lar. Que ele não tenha que ser o que está no seu lar. Então, acabou se perdendo diante da questão social. O homem acabou, muitas das vezes, muitos lares, o homem esqueceu do seu papel. Porque ele não estava mais sendo... Então, ele subentendeu de que agora a mulher governaria a casa, a mulher seria a cabeça da casa, e ele acabou deixando o seu papel de que ser líder cabe a ele. Deus instruiu sobre dele. Ele precisa do lar e a sua mulher, como sabedoria, seria ajudadora. Então, isso se levou para dentro das igrejas. O homem se perdeu da forma que ele deveria agir como homem de Deus, como cabeça, como líder. Então, precisamos trazer de volta isso na vida dos homens, entendendo que somos cabeça. Isso não é ser machista, amados irmãos. É bíblico. O senhor está me escutando? Pastor Rodrigues, o senhor está me escutando? Tá baixo a sua. Tá baixo, pastor? Não. Estamos ouvindo.
E assim. O senhor está me Não escutando? estou ouvindo, pastor? não. Oi? Pode ser o dele que tá causando. Então eu Eu vou retornar aqui para... O senhor sai e entra de novo, pastor Rodrigo, para poder a gente... Agora sim, agora eu estou ouvindo, pastor. Agora eu estou ouvindo. Então, deixa eu lhe perguntar, pastor. Nós sabemos que dentro das igrejas, inclusive nos lugares mais... Agora eu estou lhe ouvindo. Não sei se o irmão está me ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. Isso. Entenda a pergunta. Sim. Dentro das igrejas, nos lugares mais humildes, como dentro das comunidades carentes, nós sabemos, né, que existem muitas igrejas e que muitos pais, entendeu, que frequentam a igreja e tem os seus filhos... Pode repetir? O senhor está me ouvindo? entrar e sair de novo. Entra, sai e entra de novo, meu pastor. Eu vou fazer a pergunta para o pastor. Não, para não. o pastor. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se melhora. Isso. Eu vou fazer a pergunta para o pastor Sérgio. Pastor Sérgio. Ok. Dentro das comunidades carentes, onde nós temos igrejas, e nós sabemos que muitos pais que são da igreja, tanto pai como mãe, têm seus filhos muitas das vezes enrolados com vida errada, de uma forma que é como que um filho de um crente, enquanto ele está orando dentro da igreja, esse filho está matando aqui fora. Pastor, isso é porque Deus não está no controle mais da situação? É porque foi entregue realmente essa vida se perdeu de uma forma... Porque é uma realidade que nós temos que falar sobre isso. Não é julgamento, é uma realidade que me assombra. Enquanto uma mãe ou um pai está dentro da igreja orando, clamando, cantando, louvando, dirigindo um culto, fazendo a obra, como podemos dizer, esse filho está dentro de uma comunidade matando, tirando vida. Como que se explica isso na cabeça de um pai e de uma mãe que está dentro de uma igreja? São várias vertentes aqui, mas primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que a nossa vida é feita de escolhas, decisões. Vamos lá para a Bíblia, onde a gente tem uma família que um dos filhos chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança, que eu quero viver a minha vida. Ou seja, a nossa vida ela é marcada pelas decisões. Uma coisa que o senhor me perguntou aqui, Deus não perdeu o controle. Deus nunca perde o controle, até nas situações adversas. Essa é uma palavra até para as mães que estão nos ouvindo, porque, de repente, essa pressão está sufocando ela. Deus está no controle. Esse camarada, ele pode estar nas drogas, ele pode ser o chefe da boca, mas ele ouviu uma palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ele é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra está lá dentro do coração desse camarada que está traficando, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha, Deus opera, mas o homem tem as suas escolhas, as suas decisões. Ele está lá não é porque a mãe errou, o pai errou, ele escolheu sair da presença de Deus. Então, é importante a gente deixar claro aqui, para não atribuir, é certo que a gente pode abrir um parênteses aqui, falar também, talvez em outro debate, sobre as negligências acontecidas dentro de casa, que vão levar a esse filho sair de casa, porque isso também é uma verdade, isso é uma realidade. Vou falar do povo de Deus, 24 horas na igreja, 24 horas no monte, isso não resolve problema. A família é a primeira instituição, e a igreja começa dentro de casa. Tu sabe quando Deus nos escolheu, os pastores que estão aqui,
ele olhou para nós e falou assim, esse aí eu vou separar, porque ele foi dentro da nossa casa, porque ele nos confia as primeiras ovelhas, minha esposa e meus filhos. Se a gente não for aprovado ali, não é aprovado por Deus. Então, esses filhos que estão vivendo na marginalidade, esses filhos que estão nas drogas, esses filhos que estão nos hospícios, tem muito lugar lotado, filho de crente, aí isso é uma verdade. Mas tem um detalhe, o nosso Deus não perde controle, o nosso Deus não perde batalha, e essas mulheres que receberam uma promessa de Deus, ainda que esse filho vai colher consequências, mas se houve uma promessa, e essa mulher está orando, essa promessa vai se cumprir, porque o nosso Deus, ele é fiel. Então, para encerrar, é a escolha, é decisão, meu querido. Eu não decidi hoje estar aqui com os irmãos, os debatedores também. Então, a nossa vida é marcada por decisões. Amanhã, aquele que estava lá no tráfico, ele pode levantar e falar assim, eu não quero mais isso, porque um dia, aquele que está no erro vai cair em si. Diz a Bíblia que aquele menino que saiu de casa, um dia caiu em si e voltou para casa. Então, tudo está... o marco é a decisão e a escolha. Até aqui. É isso aí, meu pastor. É uma palavra, né, Nívia Santos? É uma palavra que vai de encontro realmente ao coração de muitas mães, de muitos pais. Por quê? Porque imagine o senhor ou eu como um pastor, ou como um líder dentro da igreja, enquanto nós estamos tratando de alma, orando pelas pessoas, dizendo para as pessoas, acredite que Deus vai mudar a sua vida, o nosso filho está lá fora fazendo das piores das atrocidades. E como lidar com o psico dessa forma? Como lidar com a nossa caminhada, com o nosso ministério dessa forma? É o que muitas mães, muitas mulheres, porque nós temos na obra, que trabalham, que são fiéis na obra, eu quero dar glórias a Deus pela vida dessas mulheres. Eu sigo até de... Ai de mim se não fosse as mulheres na igreja, é verdade, porque elas têm sido um braço e perna e mais muita coisa, cabeça e tudo, que elas têm trabalhado mesmo. E muitas das vezes essas mulheres trabalham debaixo dessa pressão, viu, pastores? Trabalham debaixo dessa pressão. Então, eu acredito que seja uma palavra que o senhor acabou de liberar aí, que vai de encontro a muitas mães e muitos pais, inclusive a pastores, que podem estar nos ouvindo, que está passando por isso. Conheço pastores que os seus filhos morreram no tráfico. E eu acredito que os irmãos têm histórico também disso. Sim. Então, aí a pergunta que eu vou botar Nívia no fogo. É mãe, é esposa, é profissional, é líder na igreja, então eu vou botar ela no fogo. Nívia, como conviver com uma situação como essa, como muitas mulheres se encontram, trabalhando na igreja, tendo que dizer para os outros que Deus vai fazer, que Deus vai na vida dela, ela tem esse espinho na carne. Mas você vai responder daqui a um pouquinho, que eu vou anunciar aqui alguns amigos que estão entrando aí. Elias de Souza, a paz a todos. Nós temos aqui Osmar Vieira, a paz, irmão. Deus abençoe a Elias de Souza, Deus abençoe ao Osmar, que continue conosco, ligadinho, porque Jesus tem vitória para nós e para nossa família. E Marco Aurélio Vasconcelos, ele é de Recife, ligado, está lá de Recife, ligado com a gente aí, ó. Aí, meu primo. É meu primo. É seu primo? Quem é o pastor? É o pastor... Pastor Cláudio. É Vasconcelos com 2 L's. Seu primo está lá. Glórias a Deus aí. Deus abençoe a vida dele e da família dele. Estamos aqui juntos. Bota o povo de Recife aqui. Um abraço para Recife, hein? Para todo o pessoal lá, para a família, parentela, todo aquele povo maravilhoso lá. Amém? Nívia Santo, é com você. Eita, glória. Olha aí, Tiago.
Então, eu concordo plenamente. Deixa eu ver o nome do irmão aqui, Sérgio. Pastor Sérgio. Ele Pastor é dos Sérgio. meus. Pastor Sérgio. Ali na palavra, eu concordo plenamente com toda a colocação que ele falou. Tudo parte do princípio, né, de cada um exercer na família o seu papel. Embora eu quero destacar aqui, antes da resposta final dessa pergunta, nós precisamos entender primeiro, como o Tiago falou no início, a gente tem que ir lá no Éden, família, né? Deus criou Adão, criou Eva, teve os filhos, mas hoje a realidade da família no mundo inteiro e no Brasil, independente da igreja, não estou falando dessa nova ideologia de família, mas sim na realidade das famílias. Nem sempre é mais só o pai e a mãe, às vezes a mãe é solteira, às vezes o filho é criado pela avó, então há uma desordem, né, nesse sentido de representação de família. Família é pai e mãe, mas a gente sabe que muitos filhos são criados pelas avós, somente pela mãe, e muitos pais abandonam, e diga-se de passagem, até mesmo em relação dentro da igreja também, porque a igreja ela tem tantas pessoas cristãs que cresceram no evangelho, como também receberam aquelas que aceitaram a Jesus ao longo da sua vida. E já primeiro já cancelou? Já veio com a sua vida dessa maneira. Então, a igreja, né, que acaba conduzindo, que acaba ensinando todos esses princípios e valores bíblicos para essa família que, às vezes, já veio destruída, já veio sequelada. E eu entendo, como o pastor falou, tudo isso parte do entendimento da palavra de Deus. Quando a família entende, o casal ou a família entende o seu posicionamento diante de Deus, independente das lutas e das diferenças que pode haver na caminhada, do sofrimento, né, de mães e tal, a gente percebe que Deus vai guiando e vai dando vitória. Mas é necessário a gente entender e conseguir discernir um pouco em relação a cada situação, a cada família. Cada caso é um caso. Mas se tratando de mães, como o pastor perguntou, que estão na obra de Deus e seus filhos estão fora, e eu volto a concordar com o irmão o pastor Sérgio, né? É pano para muita manga, né, pastor? Porque aí vai ter que ver o fundamento dessa família. Porque que acontece? Eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, trabalho aqui, tenho o meu horário de trabalhar na rádio, estudo, mas a gente tem que fazer tudo conforme a nossa força. Como o pastor falou, a primeira igreja é a sua família, na sua casa. E a gente sabe, como o pastor também disse, bem colocado, e eu concordo plenamente, tem muita gente dentro da casa de Deus e a sua casa bagunçada, seus filhos sem o devido cuidado. E aí eu vou fazer minhas palavras de um pastor que veio pregar aqui recentemente na igreja do meu amigo pastor Diego Nobre. Deus não vai cuidar da sua família. Quem tem que cuidar da sua família é você. Deus, ele te dá suporte, te orienta, mas o tempo para cuidar dos teus filhos, o tempo para cuidar da tua casa, é você que tem que administrar a sua vida. Deus, ele dá o livramento, Deus dá graça, dá sabedoria, mas o cuidado está nas mãos da família. Por exemplo, vou citar o meu exemplo, né? Eu não preciso trabalhar para comer comida, para me vestir, né? E a gente sabe que muitas mulheres, às vezes, deixam os seus filhos para trabalhar, não para ser auxiliadora, mas para poder ter uma vida mais confortável, que não é pecado, porém negligencia, às vezes, o cuidado das primeiras fases do seu filho. Eu conheço muitas que poderiam não trabalhar, mas aí tá a questão também de pessoas, às vezes, a mulher poderia estar exercendo o papel de auxiliadora, mas ela está ali fazendo, então os dois
trabalhando fora e os filhos sendo criados por outras pessoas e às vezes não tem a necessidade, porque eu fico com o meu pastor Carlos Ribeiro, Deus tem compromisso com as nossas necessidades e não com os nossos desejos. Se a gente quiser cumprir ali os princípios e permitir que Deus, independente que a gente sabe que muitas mulheres precisam trabalhar, como eu disse lá no início, tem famílias que é a mulher que sustenta, precisa da avó, precisa dali. Tirando essa parte, a gente sabe que também tem muitas pessoas que poderiam, pelo menos no primeiro início da criação dos seus filhos, estarem juntos, independente da realidade financeira. E, às vezes, estão sustentando, e conheço também, posso citar na minha família, pessoa que ficou desempregada e a esposa ficou sustentando lá, mas a esposa honrava e respeitava o marido como sacerdote do lar, porque o desemprego, a mulher ela tem que se formar, se ela pode se estudar, ela tem que se preparar, porque no Brasil e no mundo o desemprego pode bater para qualquer um, e se porventura o chefe da casa ficar desempregado, a mulher formada, ajudadora, aquela que acorda cedo, como diz provérbio, se ela estiver preparada, ela por algum momento pode acontecer dela sustentar o seu lar, mas ela não precisa, pelo fato de ser a sustentadora do seu lar, deixar de exercer o papel que cabe a ela, que é de auxiliadora. Ela não vai desonrar o seu marido. Então, eu entendo assim, que independente da mulher estar trabalhando na casa de Deus e tem um filho desviado, como o pastor falou, é escolha. Se ela cumpriu o papel dela, ensinou o caminho, a salvação é individual e ela tem que continuar na obra e Deus vai cuidar e vai completar a boa obra, vai cumprir as promessas, ela não pode perder nem a alegria da sua salvação, nem deixar de fazer a obra de Deus, porque se ela tem um filho crescido, já que é dono do seu nariz e quer ir para o mundo. Infelizmente, a gente chora, a gente tem que orar, mas a salvação também é individual e a mulher não tem que se prostrar, ou a família tem que orar e clamar e exercer o seu papel. É muito assunto. Então... Aí a fala aí da nossa cantora Nívia Santa aí, para muitas mulheres que nesse momento podem estar nos ouvindo e podem estar inclusive passando por essa batalha psicológica, que é uma batalha psicológica, mas foi bem esclarecida essa questão. Eu não sei se o pastor Rubi Mael Rodrigues está me ouvindo. Estou ouvindo bem, agora eu estou. Então, meu pastor, eu estou ouvindo bem. Vai aí para o senhor, olha, nós sabemos que de 10 anos para cá, começou a aparecer um novo modelo de família. E se dá um nome da família nuclear. Não é a família biológica, é a família nuclear. Que a mulher, quando vem, ela já traz um filho, o homem já traz um outro também, e ali se ajuntam os dois, as 4 pessoas, né? É lógico que vem mais filho, e daqui a pouco acontece ter filho do casal, e a pergunta que eu quero perguntar para o amado, que eu vejo que é um homem experiente, a família nuclear, ela é um modelo de família que dá certo? É uma pergunta sensível, porque eu concordo plenamente com a colocação da irmã. É também um modelo de família. Por quê? Porque ambos querem refazer a sua vida. Ele, por alguma razão, perdeu a esposa, e ela também, por uma outra razão, perdeu o esposo, e ambos têm filhos e querem unir-se através, quem sabe, aí do amor. Então, o que penso é a questão do acolhimento. Saber acolher quem está chegando. Não é seu filho, você não gerou, mas você pode acolhê-lo. E com isso você pode estar fazendo um amigo, que no futuro vai ser um grande parceiro seu, um grande ajudador, e quem sabe vai lhe carregar numa cadeira, numa cama,
vai lhe dar atenção, e isso tem acontecido demais. Mas eu gostaria também de ressaltar, meu pastor, quando essa gama de pessoas ou de família chega até as igrejas, a igreja precisa se preparar melhor para recebê-los, na questão de orientação, porque são pessoas que vêm doloridas, com dores emocionais, dor da perda, e querem refazer. Então é preciso que nós, como igrejas, como servos de Deus, estejamos preparados para receber essas pessoas e fazê-los discípulos para receber outras. Então, penso que é um modelo também de família que atualmente existe e que precisa ser cuidada, e muito bem cuidada, muito bem trabalhada. Sim, meu pastor. Eu fiquei aí até maravilhado aí pela sua explicação da questão do acolhimento, né? Embora também a gente sabe que é motivo de muitas batalhas, de muitas guerras, esse tipo de família. Porque se o marido vai reclamar com o filho dela, ou vai querer disciplinar, ele diz que ele não é o pai dele. Ou vice-versa. Ele não é minha mãe. Porque nós sabemos que a criança com 7 anos ela já tem a formação dela já formada. Então, quando vem pequenininho, ainda dá para controlar as coisas. Mas quando já vem adolescente, junior, pré-adolescente, a batalha é travada. E por esse motivo nós temos muitos problemas, historicamente falando, dentro das nossas famílias, né, brasileiras, por causa dessa situação. E aí eu agora já vou... Eu sei que Tiago é um menino novo, mas é um menino que tem muito entendimento. E eu perguntaria, Tiago, vou te botar no fogo agora. Você casaria, Tiago, com alguém, uma mulher que ela já vem trazendo com ela já um filho, ou mais de um? Dá pra pular a pergunta? Oi? Vou me queimar aqui, ainda não sou casado não, pastor. Aí você me queima aqui, eu não sou casado ainda, hein? Os pastores vão pegar algum gancho aí e vai debater, ó. Tem o pastor Sérgio aí que é o cara da família, entendeu? É isso. Fala aí. No fogo. Quero esquentar o negócio. Eu começo devagar, daqui a pouco, quando chega pro final, eu começo a esquentar. Sendo Qual é a bem sua sincero visão ao de Senhor, família? Então, hoje em dia, eu não tenho mais esse, digamos, preconceito, né? Alguns anos atrás, realmente, eu não pensaria dessa forma. Jamais. De construir uma família, tendo já a outra parte, já uma família em si. Entendeu? Mas, hoje em dia, é algo muito normal, né? Somente você encontrar jovens, a maioria das jovens, na pesquisa aí, boa parte hoje em dia já tem filhos. Só que o que deve ser levado em consideração numa relação? É o amor. É a comunhão da pessoa com Deus. São fatores assim, o caráter, entendeu? O companheirismo. E isso independe se ela vai ter um filho ou não. Entendeu? É uma situação totalmente diferente de quando uma mulher não tem filho. Porque você sabe que a atenção vai ter que ser compartilhada. Você tem que entrar na relação sabendo que você vai aprender a compartilhar. Aonde eu tenho um amigo desconhecido que trabalhou até comigo, que ele viveu um caso desse. Ele entrou na relação, a mulher tinha um filho, só que ele não pensou, né? Ele entrou na relação, gostou da mulher, começou a namorar. Depois de um tempo ele questionou para mim, cara, não tá, porque assim, às vezes eu quero sair com ela, quero fazer um passeio e um filho. Eu falei, cara, você tinha que ter pensado nisso antes de começar um relacionamento.
Você tem que entender que quando você começa um relacionamento com alguém que já tem um filho, você vai ter que aprender a compartilhar. Vai ter que aprender a, muitas vezes, ceder. Você vai querer fazer algo e não vai poder, ou você vai levar junto a criança, que sempre que for possível seria o mais correto, ou você vai entender, não é para você essa relação. Então, assim, dizer que não e nem que sim. Entendeu? Porque, às vezes, você gostou da pessoa, se apaixonou, passou a amar, e isso, a gente, muitas das vezes, a gente não escolhe, né? Às vezes acaba acontecendo na nossa vida. Então, quem sou eu para dizer nunca? O quê? Nem respondeu. Respondeu para todos nós. Eu vou deixar o respaldo aí para o pastor Sérgio e depois para o pastor Cláudio. Pastor Sérgio. Sim. Nós conhecemos esse tipo de modelo de família que hoje está na alta. Mas, pastor Sérgio, mas por que tanto casamento que não deu certo? Foi uma escolha errada? Deus não estava no controle? Fala aí com a gente. E mais uma vez, a questão de Deus está chegando até o Senhor. Então vamos lá. Para Deus estar no controle, precisa querer. Nós temos o costume de tudo que deu certo, não, é porque Deus estava. Aí, deu errado, é porque Deus não estava. Nós, servos de Deus, o povo de Deus tem o costume de falar isso, na verdade. Mas eu entendo aqui que um relacionamento, muitas das vezes não, na maioria das vezes dos casos, não dá certo. Isso nós estamos falando para uma comunidade cristã que conhece a palavra. Não dá certo porque não vivem os princípios estabelecidos na palavra. Porque se a gente partir para os princípios, são coisas muito pesadas. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai falar assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. Efésios vai falar assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, vamos entender que existem muitos princípios. O que são princípios? São coisas estabelecidas por Deus para o sucesso. Salmo 128, ele vai falar assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, ali tem um princípio, que essa palavra bem-aventurado é feliz será. Então, o que nós queremos aqui é uma casa feliz, é um lar feliz. Então, olha um princípio aqui, ele precisa temer. Esse tipo de casamento que foi falado, até o nosso irmão Tiago aí, ele deu uma boa palavra. Não é por causa de que uma pessoa cometeu um deslize na sua vida que ela está condenada por esse ato. Não é. Conheço famílias que foram reestruturadas, porque na nossa caminhada, irmão, se você olhar a Bíblia, o próprio Jesus falou assim: vamos fazer o seguinte, quem não tem pecado pode atirar. Todo mundo saiu, então, quem que nunca errou? Quem que nunca falhou? Então, mas uma família, quando Deus entra, ele vai reestruturar essa família. Tá? Então, o grande problema do fracasso, sem medo de errar, porque não estão observando os princípios estabelecidos por Deus, as normas. Os filhos, qual é a missão dos filhos dentro de casa, os menores? Obedecer. Por que eles estão se dando mal? Porque eles não estão obedecendo. E por aí vai. Então, para eu não me estender, princípios que não estão sendo cumpridos estão levando a um fracasso familiar. Isso é a verdade. Vou botar até um pouco de pimenta aqui, vou abrir um parênteses. Vamos para dentro da casa de Deus. Pode pregar, pode pular, rodar, espernear, falar bonito,
Mas se o comportamento deste homem não for pautado na palavra, nada disso vai adiantar, porque a própria mulher não vai aguentar ouvir esse homem falar dentro da igreja. Encerra aqui. Mas eu acho que o pastor Claudio correu, né? No bom sentido, porque ia dobrar o respaldo para ele. Mas eu vou pegar o pastor Rodrigo aí. Eu vou pegar o pastor Rodrigo. Thiago já entrou num beco ali, mas ele se saiu muito bem, né? Pastor você falou, ele se saiu muito bem. Agora Saiu pela tangente. Eu pego o pastor Rodrigues. Sim. A questão, nós estamos vendo aí que a família nuclear, como disse o Tiago, já é uma família que já vem, já de uma família ou vez de família. Porque nós conhecemos, tem mulheres aí, ou homens aí, que já vêm de 2 ou 3 famílias, correto? De 2 ou 3 famílias. E por causa dos problemas que a vez enfrenta nesse novo relacionamento, a vez também não prossegue com a família ali. Porque aí alguém desiste, diz que não vai aguentar a temperatura, não vai aguentar a pressão e prefere largar também. Aí a pessoa já passou de 2, 3, 4 mãos. Seja homem, seja mulher. Ainda existe hoje, pastor Rodrigues, vai para você. Ainda existe a questão do repudiado, da repudiada? Vai esquentar mesmo. Existe sim. Existe sim, e isso é lamentável, né? É lamentável. Gostei muito da palavra do pastor Sérgio, quando ele fala de princípios. E realmente as coisas vêm acontecendo por falta de princípios bíblicos mesmo. Por exemplo, um deles, honra o teu pai e a tua mãe. Se ele não honra o pai e a mãe, o que a mulher vai esperar desse homem? Que tipo de honra vai esperar dele? Então, falta de princípios mesmo. E tem mulheres sendo maltratadas, assim também como homens sendo maltratados, por falta de princípios, falta de valores. A irmã colocou aí que a pessoa vem de 3 casamentos, talvez não por culpa dele, mas porque ele faltou um pouco observar a palavra de Deus, o tempo de espera, o tempo de perguntar ao Senhor se é realmente esse o caminho, esse o momento. E os valores que a família, a bagagem de valores que ele traz da família. Não sei se está dando para me ouvir, que o sinal aqui está muito bom. Está muito bem. Nós estamos me ouvindo. Essa é minha fala. Essa é minha fala. Não, meu pastor. Agora o pastor Claudio voltou. Amém, pastor Claudio? Então, Amém. o respaldo pastor Claudio. Sim. Como o pastor vê a questão hoje do repudiado e da repudiada? Numa dessas tentativas de resolver a sua vida conjugal que não conseguiu resolver com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, ou com a primeira, ou com a segunda, ou com a terceira, na partida para a 4ª vez ou 5ª vez, sei lá, não corre o risco de você já estar num processo de se envolvendo com a repudiada ou alguém se envolvendo com o repudiado? Então, vamos lá. Vamos fazer um prefácio antes de eu estar trazendo as minhas palavras. Existe uma pirâmide, né, que vem Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. Um certo profeta, o sacerdote, ele cuidava muito, muito bem do templo. Cuidava muito bem dos utensílios do templo. Isso é Voltei. Tá me ouvindo, pastor?
Tá vendo? Pode falar. E o sacerdote não cuidava muito bem dos utensílios do Senhor. Deus falou para ele: você cuida muito bem das minhas coisas, mas abandona a família. Ouvi o irmão dizer aí, aquele versículo que o primeiro mandamento com promessa, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam acrescentados. E, por outro fato, também diz assim: pais, não provoqueis a ira dos teus filhos. Então, há muita divergência no meio da família em prol da falta desses princípios bíblicos, que ao longo das dificuldades, do dia a dia, a família vai se esquecendo. E, entrando na resposta que o pastor me perguntou, Davi, toda vez que ia para uma guerra, ele orava e pedia orientação a Deus. Existem muitas reclamações em gabinetes pastorais, porque as pessoas têm tomado decisões precipitadas, têm visto com os olhos e têm escolhido com os olhos. E Deus diz que tudo nós devemos perguntar para Ele, pedir para Ele e termos a orientação. Tanto irmãs quanto irmãos, vamos falar da igreja, tem feito não uma sorte de escolha, em vez de fazer uma oração de escolha. Então, tem visto e tem sorteado o seu futuro. Ninguém casa para ser feliz. Tem que ser feliz antes, para que quando casar, a alegria, a felicidade, ela seja junto com a outra parte. E muitos têm casado para ser feliz. E quando casa por precipitação com uma pessoa que é totalmente oposta daquilo que ele desejava, existe uma frustração. E nessa frustração, começa a deixar de amar, deixar de conviver e pensa logo em divórcio, em separação. E fica a sua vida toda nessa escolha. E assim é um homem também. O homem tem errado muito. Principalmente nós, pastores, também temos errado muito, porque nós não temos conversado com jovens, nós não temos conversado com as viúvas, com pessoas, e isso tem faltado dentro da igreja, tem faltado a palavra. Aonde que as pessoas vão procurar a orientação, se não for na igreja? Vai com amiga? Com amigo? Eles vão levar para onde? Para outro caminho que não é agradável aos olhos do Senhor. E lá eles vão ver uma repentina alegria. Quando vai ver, elas estão o quê? Fora dos princípios, fora da igreja, daqui a pouco estão no mundo. Então, nós devemos preocupar muito mais com essas vidas. Um dos piores pecados é a omissão. Isso tem acontecido debaixo dos nossos olhos, dentro da igreja. E nós estamos entregando a Deus, sendo que nós temos que partir do princípio de chamar a pessoa, estar orientando. Por isso, existe dentro das igrejas muitos jovens frustrados. E a frustração vai levar o desânimo, e o desânimo vai levar o quê? A pessoa sair da igreja, abandonar os seus princípios. A responsabilidade da direção do ministério da igreja é grande, que nós vamos fazer até um debate sobre ministério de igreja. E aí nós vamos mexer em algumas coisas, porque é um debate popular. É um debate popular. A gente está falando de coisas reais que estão aí. Porque parece até muito, assim, na teoria, né, pastor Sérgio? Na teoria, parece muito bom, parece muito legal, mas na realidade, na prática, a coisa fica feia. E nós temos esse público problemático em termos de família dentro das igrejas. E eles são membros de igreja, e muitas das vezes eles ocupam posições no ministério dentro das igrejas, e se faz vista grossa. Eu não sei, talvez por causa de ter igreja cheia, ou por causa de ter que alguém ajuda a pagar o aluguel da igreja, eu não sei. Eu só sei que muitas das vezes se faz vista grossa,
porque não pode mexer, o tempo é outro. Mas eu olho para a palavra de Deus e sei que ela está baseada numa ética, a ética absoluta, a ética cristã, a ética que nunca muda, a ética rigorista, a ética, né, que pode, né, passar os anos, mas Deus continua o mesmo, pensando da mesma forma, querido. Amém? Então, nós temos aqui uma mensagem do irmão. Eu gostaria, Meriti tem cura 2. Eu gostaria de saber dos batedores sobre o que eles acham do casamento homoafetivo que já são feitos em diversas igrejas. E o Alefinho da Lance diz: Supremo Tribunal Federal já aprovou o casamento homoafetivo. Qual seria a opinião dos colegas sobre o tema? Pois deste modo fica liberado as igrejas a realizarem. Eu gostaria, assim, de falar aqui com o pastor Sérgio. Pastor Sérgio. Sim. Uma resposta aí para esses irmãos aí que estão pedindo essa direção aí. Bom, o primeiro é sobre o casamento homoafetivo, não é isso? Sim. E o segundo também fala que o Supremo Tribunal Federal já aprovou o casamento. Uma coisa que a gente precisa entender, o povo de Deus, a nossa regra de fé é a palavra de Deus, ainda que seja aprovado, mas se fere os princípios estabelecidos na palavra. É claro que, como eles comentam aqui, que já tem igrejas que já fazem isso aí. Aí tem igreja que faz muita coisa por aí. Porém, aqueles que vivem na palavra, está errado. Pastor não deve fazer casamento homoafetivo, porque isso fere um princípio da palavra de Deus. A verdade é o seguinte: nós vamos caminhar para um período de perseguição da igreja. Vai chegar mesmo lei, pessoas com a lei na mão, debaixo do braço, com advogado, dizendo: é aqui que eu vou me casar. Então vai chegar o momento que o pastor vai ter que decidir. Ou ele vai para a luta contra essas coisas, ou ele vai aceitar. E a gente sabe muito bem, se você abrir mão para uma situação dessa, primeiro que o Espírito Santo de Deus ele se retira desse lugar e tende a um grande fracasso, as pessoas que estão ali vão se decepcionar. Então a gente não pode fugir dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. O casamento bíblico é o homem e a mulher. Tá? Então eu espero que tenha respondido essa pergunta aí. Então não podemos ferir os princípios. A Constituição brasileira diz, na sua Carta Magna, a respeito da família, que a família brasileira ela é composta de macho e fêmea. Ou isto é, que o casamento no Brasil ele é feito de macho e fêmea. Essas coisas que estão acontecendo hoje aí, na cabeça de alguns jurídicos, entendeu? Ela vem também para ferir a própria Constituição. Que é isso, pastor? Eu sei o que estou falando. E não tenho preocupação. Porque para eu fazer uma lei, eu tenho que derrubar outra. Existe a lei do artigo 5º do inciso 7º, que diz que eu e você temos que ser respeitados na fé que a gente profere. Então, eu tenho base de eu não fazer. Dentro da brecha da lei. Tem brecha. Você faz o que você quiser.
Ou se você já está querendo um pano quente já para se aquecer, é diferente. Mas existe brecha na lei de eu ser respeitado na minha opinião. Como a pessoa também tem que ser respeitada na opinião dela. Só que o que é que acontece? Não foi derrubada a lei. O artigo 5º não foi derrubado. Então como é que vai forçar a igreja ou o pastor ter que fazer esse casamento? Não tem como. Agora, dentro da lei de Deus, já falei uma vez aqui, vou repetir. Romanos capítulo 1. Leia Romanos capítulo 1 para você poder ver qual a opinião de Deus sobre isso. O quê? A opinião de Deus sobre isso. Algum dos debatedores quer falar um pouco ainda sobre isso para mim seguir na família? Sim, eu gostaria apenas de citar o texto bíblico que diz assim... Cláudio que tá falando? É o pastor Cláudio? Sim, Okay. Sim, pastor Cláudio. A Bíblia diz assim, o que importa, obedecer a Deus ou obedecer a homens? Nós cristãos, nós temos que se basear dentro da doutrina bíblica, em que diz que o casamento ele é apenas feito de homem e de mulher. E nós temos que levar isso, embora a época ela muda, mas isso, o projeto de Deus ele é imutável. Ou seja, é homem e mulher. A partir desse princípio, nós devemos ser fiel a essa doutrina. Quer seja pressionado pelo legislativo, executivo ou judiciário, nós temos que ser fiel ao Senhor. É uma forma de mostrarmos fidelidade dentro daquilo que nós fomos ensinados biblicamente. Até porque, amados debatedores, o Brasil nunca passou por nenhuma perseguição. O mundo lá fora passa, aqui nunca passou. Então, se está acontecendo essas coisas todas, agora eu falo na fala do pastor Sérgio, Deus está no controle. Amém. Talvez você queira balançar a árvore para ver quem realmente é e quem não é. Certo? Então, se está passando essas coisas, porque Deus, né, está permitindo. O quê? A Sandra Pimenta diz assim: a verdade é que existem muitas pessoas que precisam ser curadas e estarão sempre procurando preencher o vazio, achando que o outro pode fazê-lo isso. Foi perfeita na sua colocação, Sandra. Foi perfeita, mais ou menos isso. Que vai para o casamento pensando de ser feliz, mas na verdade chega lá, entendeu? E não consegue entender e encontrar o que quer. Sabendo que a gente, quando está preparado como pessoa, quando a gente estuda, né, a doutrina dos homens, a gente sabe muito bem que existe falha dos homens do passado e existe falha dos homens de hoje, que nós somos pessoas com falhas. Então, por que eu fico pensando na fábula? Não é verdade? Não é pensar na fábula. É saber a realidade que vai enfrentar uma vida a dois. Tem que ter uma vida de renúncia. Tem que ter uma vida de verdadeiramente entender o outro, o ser humano. Se isso não acontecer, entendeu? É complicado ser feliz ou para ver alguém feliz. Não é verdade? A Bel diz: verdade é que existe dentro das igrejas muitas pessoas pensando dessa forma. Então, queridos, deixa eu falar para vocês. Nós vamos aqui fazer mais um momento de vinheta e nós vamos voltar com os pastores dando as suas considerações finais, que nós já estamos chegando aí já o momento de fechar o nosso programa com alegria. Mas vamos retornar daqui a pouquinho, né? Não saia daí, vamos ver a vinheta e vamos voltar.
Você está ouvindo o programa Debate da Vitória SEMEB Rio. Apresentação, pastor Ailton Santos e presbítero Marcelo Revoredo. Em nome do Senhor, a nós aí de volta, com alegria. Já vou começar aí por Tiago. É verdade, Tiago? Dê as suas considerações finais aí, meu amigo. Muito obrigado aí pela sua participação aí conosco mais uma vez. Amém, queridos. Agradeço mais uma vez ao Ailton, essa oportunidade de estar participando junto com os amados irmãos aí, com os pastores, com os amados irmãos. Tenho certeza que foi de grande conhecimento para os nossos telespectadores, para nós também. Eu quero terminar aqui minha fala dando uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, que ele dá uma definição de família para o Senhor, que ele diz assim: família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Família é uma oficina onde se forma o caráter do indivíduo. Família é a nascente do rio da civilização. Família é um projeto de Deus. Família é um lugar teológico onde Deus se revela. Família é o nosso maior patrimônio. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, um beijo a todos aí. Deus abençoe, meus queridos. Amém, meu querido. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu ministério. Pastor Rubem Mael Rodrigues. Querido, pode fazer suas considerações finais aí para o público que está nos assistindo, para estar ligadinho conosco, para os seus colegas aí, debatedores. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Muito obrigado, pastor Ailton, pela oportunidade dada. Foi um prazer. Aos irmãos pastores e irmão Cláudio, como eu aprendi com vocês, com a simplicidade, com a espiritualidade. Saio desse debate aprendendo que Deus tem um padrão e ele é ético. E saio dizendo também que vale a pena ter família. Vale a pena você que tem seu esposo, lute para mantê-lo até que a morte os separe. Você que tem a sua esposa, lute até que a morte os separe. O casamento é bom, vale a pena. E o que sustenta, a base primordial para o sustento de um casamento chama-se amor. Onde tem amor, não há ódio, não há inveja, não há coisa nenhuma. Há problemas, mas o amor, acima de tudo, ele permanece. Amém, meu pastor. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer conhecer o amado. Deus continue abençoando rica e abundantemente o seu ministério, a sua família, né, a sua saúde. Amém. E que, entendeu, brevemente estaremos de volta novamente aí, se Deus assim permitir, na sexta-feira que vem, com mais um debate, um tema que vai, no decorrer da semana, ser divulgado. Deus abençoe. Amém. Pastor Sérgio, homem de Deus aí, fale conosco aí, meu pastor. Dê as suas considerações finais aí, com muita alegria aí, ter o amado aí com a gente. Pastor Ailton, eu que quero agradecer, aprendi com vocês essa oportunidade, o Tiago, o pastor Rodrigues e a cantora Nívia, né, que passamos aqui esses momentos falando do amor de Deus. Isso aí é uma coisa muito gratificante e sempre a gente aprende a palavra do Senhor. E eu creio que esclareceu muitas coisas. A verdade é que dentro desse assunto de família é muita situação para falar, mas eu quero encerrar a minha fala dizendo até os nossos ouvintes que estão aí, né, atentos, quando você esgotar todos os seus recursos, quando você achar que não tem mais força,
quando você achar que está tudo acabado, que você já fez de tudo para resolver a situação, Deus pode fazer, Ele pode restaurar, Ele pode ajeitar, Ele pode organizar. Então, Deus faz. Não pare simplesmente nos seus pensamentos. Não, minha família já acabou. Não. Deus pode fazer. Que tenham todos uma noite de paz e uma manhã de boas notícias em nome de Jesus. Obrigado. Amém, meu pastor. Deus abençoe. O Tiago, ele colocou aqui, família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Família é uma piscina onde se forma o caráter do indivíduo. Família é a nascente do rio da civilização. Família é um projeto de Deus. Família é um lugar teológico onde Deus se revela. Família é o nosso maior patrimônio. Obrigado, Tiago. Deus abençoe a fala aí do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, antes de eu passar aqui também para a nossa cantora Nívia Santos, para ela estar fazendo um anúncio da rádio, eu quero só dar minhas considerações finais aqui, no sentido de que, mesmo que o homem não viesse pecar, no que se diz a família, o homem teria uma missão de passar para os seus filhos, para a sua descendência, algo de Deus. Mesmo, vou repetir, mesmo que o homem não pecasse, que Adão não pecasse, o homem teria uma missão de passar para os seus filhos. E a missão seria a mesma que Deus passou para ele. De todas as árvores que estão no meio do jardim, comerei livremente. Todas as aves que tiver no jardim, comerei do seu fruto livremente. Menos daquela que está no meio do jardim. A árvore do mal, do bem e do mal. Essa mensagem, o homem tinha o dever, dado por Deus, de passar para suas gerações, para nunca tocar naquele mal. Então, os pastores foram muito felizes, os debatedores foram muito felizes, onde disseram claramente, e todas as mazelas que tem surrapado a família brasileira, é justamente a falta de compromisso real com a palavra de Deus. Sem Deus, nós não vamos a canto algum. Principalmente conduzir famílias abençoadas. Não existe família perfeita. Existe família que se perdoa. Existe família que se respeita. E então eu quero deixar diante de todos a minha fala desse debate que não deu por causa do tempo, da gente entrar em outras partes, como disse o pastor Sérgio, que a família é uma coisa muito ampla. Muitos assuntos que poderia debatermos aqui sobre a família. E apontar alguns caminhos para que a família possa encontrar a direção de Deus. E que Deus possa abençoar e conduzir rica e abundantemente a vida de todos vocês, pastor Cláudio, que não sei se ele saiu do ar, mas que, entendeu, Deus possa iluminar até mesmo meus pastores e debatedores como o Tiago, quando tiver oportunidade de falar sobre família, que passe para o povo e oriente o povo a respeito da vontade de Deus para a família, não é a vontade do homem. A lei passa, as gerações se passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Amém. É com você, amém. É com você, Nívia Santos. Amém. Deus abençoe. Está me ouvindo, pastor? Sim. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar aí com vocês e dizer um trecho aqui de duas canções. Uma é minha e a outra é bem conhecida. Família, um projeto que nasceu no coração de Deus. Família,
Um projeto que nasceu no coração de um Deus de amor. Família é projeto do coração de Deus. E para você, mãe, né? Família pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Que vocês possam tomar posse dessa promessa, porque o Senhor ama a família. A família nasceu no coração de Deus, independente, né, como foi dito durante o debate, se a família hoje não é composta do pai e da mãe, a mãezinha está sozinha, ou os filhos estão sendo criados pela avó, a ajuda, né, da família. O Senhor não faz acepção, Ele ama, né, o projeto que Deus fez lá no Éden continua valendo, e o Senhor ama a família. Então, sinta-se abraçado em oração por essa equipe maravilhosa e conheça aí os nossos programas, né? Toda segunda-feira a gente tem a live da palavra com o Júlio Rezende às 18 horas. Terças e quinta é madrugada com Jesus comigo, locutora Nívia Santo, às 23h30 até meia-noite e meia. Também na sexta-feira tem o Papo da Vitória com o Júlio Rezende às 20 horas até às 21h. E logo depois vem quem? Pastor Ailton Santos, debate da Vitória CEMEB Rio, botando fogo aqui na Rádio Vitória Meriti, com assuntos e temas muito relevantes, abençoados. E no final de tudo fica como? Tudo na palavra, que é bênção pura, né? Mas aos sábados nós temos Uma Hora com Deus, com o Alisson Abreu às 15 horas, e no domingo o ar livre também às 15 horas com o Alisson Abreu. O telefone da rádio é 99832-2120, 99832-2120, para você que quer divulgar o seu trabalho, o seu ministério, você que é microempreendedor, comerciante. Nós temos um trabalho de marketing muito bacana, que divulga em todas as redes sociais o seu trabalho, o seu comércio. Só ligar para ir para o telefone, que você será bem atendido e informado. E Deus abençoe a sua vida. E até a próxima sexta-feira com o pastor Ailton Santos, debate da Vitória aqui, CEMEB Rio. Amém? E um abraço para os irmãos. Amém. Amém. Já Obrigado. registrado que a semana que vem o nosso debate vai ser sobre aborto. E aí vamos dar aí uma voz aí ao nosso amado que tem nos acompanhado fielmente, Alecinho de Lanche, que ele diz: eu gostaria de saber de cada um dos debatedores se é a favor ou contra o aborto mediante estupro, sabendo que Deus nos deu a vida e só Ele pode nos tirar. Então a semana que vem o tema já, aí para mexer com a cabeça aí do público, é aborto, maldição ou se livrar do problema. Eita, Jesus, vai descer fogo do céu, hein? É quente, hein? É verdade. Vai descer É fogo verdade. do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos Já semana que vem. É a Chama única o Tiago, temos. chama o Tiago de novo, o pastor Sérgio de novo. Há uma Aí, vai botar... Escuta aí, meus amados. Há uma mentira de Satanás que diz que o nosso poder de mudança está no voto. No voto para votar em político. Eu discordo. O nosso poder de mudança está na nossa boca. Está na oração. Abrir a nossa boca e clamar os céus e falar o que Deus manda. E você espalhar isso aonde você puder chegar. Então use esse momento aqui. Tem gente até em Recife nos ouvindo. Então tem um público enorme que a semana passada parece que nós batemos quase 2.000 de audiência. Tem mais ou menos 3 semanas atrás batemos 1.500 de audiência só de pessoas compartilhando que não aparece aqui. Sem contar aqueles que não se manifestam. Então, queridos, Deus seja louvado. Vamos continuar. Nosso debate é simples, popular e não tem nada montado. É tudo aqui na hora.
É tudo na hora. Porque vai falando, vai nascendo aqui, eu bombardeio vocês aí, e vocês abrem a boca aí e deixa Deus usar vocês. Amém, queridos? Amém. Amém? Pastor Amém. Sérgio, não Amém. palavra de oração, Pastor Amém. Sérgio. Vamos Amém. orar então, né? Júlio Amém. César, esposo da nossa cantora Cantora. Lívia Santos, diz glória. Glória, mas Glória a Deus. dá outro glória. Parabéns pelo programa. Amém? Quando ele dá o glória, amém, já viu, né? Já tá dizendo, gente, fecha o negócio aí, que Acabou. eu já querendo dormir. Quero fechar o estúdio. Mas a rádio continua, Deus seja louvado. Amém? Deus abençoe Amém. sua vida, meu amigo. Vamos ouvir o pastor Sérgio nos despedindo com a oração. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esta porta aberta, por esta voz, nesta rádio, Vitória Meriti. Abençoa os teus filhos que estão de frente da batalha, anunciando a tua palavra, proclamando o evangelho genuíno. Senhor, nos dê uma noite de paz. Senhor, aqueles que estão vivendo agora em conflitos familiares, Senhor, que eles possam entender que a saída é Jesus, que a cura é Jesus, que a restauração é Jesus, a saída é a tua palavra, Senhor. Deus, venha nos guardar agora, nos dê uma noite de paz, Senhor, uma manhã alegre. Senhor, um sábado na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, e todos digam amém. 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 Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês e as famílias de vocês que estiveram ligadinhos conosco aí, debatedores. Deus Amém. abençoe. Eu tenho certeza absoluta que Deus abençoou vida nessa noite, nessa madrugada, nesse início de madrugada. Deus abençoou famílias. Deus esclareceu pontos. Deu resposta àquela pessoa que estava precisando da resposta. Eu quero que a nossa oração chegue a todos os nossos ouvintes, participantes, aquelas pessoas que têm compartilhado conosco. Que Deus abençoe, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em Jesus, porque na casa do Pai há muitas moradas. Obrigado aí, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Até sexta-feira, que se Deus permitir. Amém? Amém. Amém. Um abraço a todos. Glória a Deus. Tá bom, boa noite. Boa noite, querido. Deus abençoe. É um sono do justo. Aleluia. Tarefa cumprida, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela direção da rádio. Obrigado pelo diretor, pelo presidente. Obrigado, meu Senhor. Toma nossas famílias brasileiras nas tuas mãos, Pai. Abençoa, cura. Traz o novo para nossas famílias, meu Pai. Traz o pão de cada dia para a mesa daqueles que não têm nada, Senhor. Aqueles que são menos favorecidos. Amém, Jesus. Se alguém